convidado de hoje aqui no Tabuleiro do Poder é o jornalista José Maria Trindade. Pois é, o José Maria Trindade cobre política aqui em Brasília desde 1986 e atualmente é o correspondente da Jovem Pan em Brasília e um dos apresentadores do programa Os Pingos nos Is. Zé, muito obrigado por falar aqui no Tabuleiro do Poder. Imagina, obrigado a vocês, é um prazer e aprender um pouco aí, porque eu acho que Brasília está precisando disso mesmo, de empurrada e de sangue novo. Isso aí. Zé, eu queria começar já te perguntando um pouco dessa coisa dos bastidores aqui em Brasília, como é que é cobrir o que acontece por aqui. E aí eu queria te perguntar dessas mudanças. Mudou muito a forma que se cobria Brasília, a política antigamente para hoje? Como é que está isso? A política é sempre igual, é um jogo do poder, né? São grupos que querem entrar e grupos que não querem sair, né? Então a coisa é meio feita a fórceps. Os bastidores aqui funcionam como em todo lugar, que é a história de quem está ou querendo prejudicar o adversário, e adversário é com quem ele almoça, toma café da manhã e senta ao lado no plenário, esse é o adversário político, né? Então eles passam bastidores, né, que prejudiquem os colegas e não fala meu nome, não, né? Costumo dizer o seguinte: onde há comida não há lide. O que significa essa frase? De que onde te trata bem, onde te abre as portas e tal, é sinal de que não tem notícia. Bom, e aí te perguntar também dessa questão da renovação do Congresso Nacional. Mudou os deputados mais jovens, um outro perfil. Isso também você tem sentido? Como é que é a relação com esses novos quadros na política? O Congresso, ele é dominado, muita gente me acha bonzinho demais quando eu digo 80 dos 513 deputados tocam o Congresso Nacional. 80 de 513. Alguns amigos dizem que eu sou bonzinho demais, que é 20, né, que tocam. Sim. Então, esses 20 ou esses 80 com quem eu trabalho, né, é que fazem o Congresso. E a renovação não foi nesse núcleo do poder. Então, a política continua andando, né, entrou o Bolsonaro, que não estava no sistema dos 80 que dominava o Congresso Nacional. Então, assim, a política continua andando e as fontes são as mesmas. Mudou, assim, o debate, o que debater, mas a maneira de fazer política é a mesma. E, Zé, também te perguntar, uma questão hoje falando da Operação Lava Jato, né? Quando estourou a Lava Jato, você estava aqui em Brasília, né? Como é que foi essa reação dos políticos? Naqueles primeiros momentos, você imaginava da dimensão que teria também? Na verdade, o grande susto e aquela história assim, de assustar geral foi o anterior à Lava Jato, que foi o Mensalão. Ali, a complicação toda foi todo um jogo político também de bastidor, né? E de lá para cá, eles nunca conseguiram recuperar a situação de antes, né? E a Lava Jato, então, vamos dizer que o impacto político dela foi menor do que o Mensalão na época? Foi bem menor, assim, a reação, mas... Olha, se você pegar qualquer político hoje e aprofundar, você coloca ele na cadeia, porque o processo político estava viciado. Eles conseguiram, esse grupo que roubou o Brasil, conseguiu, assim, fraudar duas grandes instituições da humanidade. A primeira instituição é a economia. A maior invenção não sou eu quem digo isso, vários estudiosos e tal, a maior invenção da humanidade é o mercado. Se não houvesse mercado, não tinha desenvolvimento, não tinha nada. A segunda é a democracia. O mercado no Brasil estava fraudado, porque as empresas compravam no governo, né, obras e que elas colocavam o preço que queriam. E a democracia estava fraudada porque se comprava votos, se comprava apoio. É tanto que nós estamos hoje no apagão de líderes, porque não houve o desenvolvimento de líderes naturais. Quem foi líder nos últimos anos, quem é o líder? É quem consegue financiamento, quem consegue dinheiro. Por isso nós estamos vivendo hoje esse apagão, que chegou ao ponto que Rodrigo Maia é o grande articulador do país. E Zé Maria, agora fazendo um balanço da Operação Lava Jato, completou 5 anos agora, né? Pondo na ponta da balança, como é que fica aí para o país a operação? A Operação Lava Jato, ela não tem fim. Ela eu costumo dizer, um trem que já partiu da estação, não tem volta. Ninguém consegue segurar a Lava Jato. Houve uma preparação ali para lidar, inclusive, com essa ideia da opinião pública, a força da opinião pública. A Lava Jato é um processo complexo, é uma força-tarefa,
esses diálogos aí que foram vazados do Ministério Público com o Sérgio Moro, isso não é novidade, né? A participação da Receita Federal foi muito forte e pouco falada, né? Então, sem quebrar sigilo, os procuradores e os juízes tinham informação, já quebrava sigilo no momento certo, sabia onde ir. Isso é uma informação muito importante, né? Então, a Lava Jato é isso. E produziu o que eu chamo de franquias. Em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. E esses áudios vazados, eles prejudicaram a credibilidade da Lava Jato de alguma forma? Ou entre os políticos aqui? Não, todo mundo sabia. Isso é o que chama aqui em política, um termo emprestado do mercado financeiro, isso estava precificado. Todo mundo sabia. Ninguém é inocente, ninguém é criança. Todos os políticos sabem que houve uma união de procuradores, de integrantes da Receita Federal, de integrantes da Polícia Federal e do Judiciário, o juiz Sérgio Moro, que não estava sozinho, existiam outros juízes e auxiliares, para pegar os corruptos. Todo mundo sabe disso aqui. Todo mundo sabe. Agora, a coisa fica no prurido ali. O que prejudicou a imagem, assim, quem já falava mal do Sérgio Moro teve mais argumento para falar. E quem defendia, mais ainda, porque ele se mostrou um juiz que não era omisso, né? E que atuou fortemente na frente, um dos coordenadores da Lava Jato, e é o que o faz famoso. Eu acho que depois desse processo, ele está mais forte. E esse texto do abuso de autoridade que passou agora pelo Congresso, ele vai influenciar de alguma forma a Lava Jato? A Lava Jato, não acredito. O que influencia a vida do país. Só que eu acho que a lei veio muito pesada contra setores que não mereciam ser tão enquadrados. E eu acho que esta lei devia ser um artigo só. O funcionário público, seja ele o que for, que abusar das suas prerrogativas, né, que exagerar, ele será punido com afastamento, com demissão ou com prisão. Quem vai decidir isso é o juiz, caso a caso. Não precisa ficar entrando a detalhes, que aí virou aquela vingancinha do Renan Calheiros e do Roberto Requião contra juízes da Lava Jato. A Lava Jato já passou, assim, no sentido total, não tem volta. Agora vamos falar do governo Bolsonaro. Você cobriu também intensamente as eleições do ano passado. Juntando tudo, quais foram os fatores, então, que levaram à vitória de Bolsonaro em 2018? Olha, Maragoni, eu tenho uma ideia de que as elites sempre decidiram quem manda no país, quem vai ser eleito ou não, sempre. E aí o povo é chamado para votar sim ali, para configurar, para bater o carimbo. Só que, no caso das elites não se encontrando, aí o povo é chamado a decidir, que tem prazo, e ele vai decidir sem as elites. E essa confissão, para mim, apareceu na fala do presidente da Câmara, dizendo: nós erramos. Quem é nós que ele fala? Nós, elite, que permitimos a eleição de uma pessoa sem lastro político, ou seja, sem nós na presidência da República. Aí o que ele foi eleito solteiro, sem as elites, sem os partidos políticos, sem o domínio, né? E aí, no primeiro momento, acharam que podiam cooptá-lo. Não foi possível. Aí a coisa desandou, que está de novo se organizando, porque o poder ele anda, não adianta. E isso que permitiu. E agora eles estão tentando, essas elites, um caminho do meio, estão convencidos de que existirá um caminho do meio, nem esquerda, nem direita, ou seja, nem Bolsonaro, nem esquerda. Mas eu acho que não, eu acho que é possível e completamente previsível, de novo, uma disputa de Bolsonaro e quem o Lula indicar. De novo. De novo, esse é o caminho. E, Zé, você concorda com a avaliação que fazem de que o governo Bolsonaro fabrica crises? Tem isso mesmo ou não? Tem, todo dia na porta do Palácio do Alvorada você vai ver ele fabricando uma crise do próprio governo. Só que é o seguinte, há um grupo no próprio governo que entende que isso é positivo, isso é fumaça, porque senão nós estaremos falando de desemprego, da situação da economia, de desacertos na gestão e tal. Tem o pessoal que defende isso, que se discuta isso e isso faz militância. Sem isso não tem militância, né? E o Bolsonaro, ele é refém
do apoio popular, porque ele não tem apoio das elites e não tem apoio do Congresso Nacional. Então, ele tem que ter apoio popular. E isso faz militância e faz a impressão de que nós estamos sempre em campanha eleitoral. Nós não estamos mais em campanha eleitoral. Então, assim, as crises podem... Isso não é exatamente uma crise, mas é uma fumaça para ser discutida. E o senhor acredita que essas crises enfraquecem ele dentro da própria militância dele, do próprio eleitorado dele ou não? Reforçam, né? Faz com que o militante tenha que defendê-lo. O militante não pode ficar sem trabalho, não. Tem que defender o seu chefe. E a influência dos filhos dele no governo, como que você vê? Todo mundo aqui detesta, né? Porque isso foge um pouco assim do instituto da presidência da República. Imagina se o filho Lulinha desse esse tipo de palpite, imagina se o filho de Fernando Henrique desse esse tipo de palpite no governo, né? Todo mundo detesta a ideia, mas é uma programação dele, ele fez uma campanha com os filhos do lado, fazendo essas coisas, então fica mais aceitável ali, mas é o ponto fraco do governo Bolsonaro, né? Porque não forma aquele grupo ali fechado. Até mesmo dentro do partido não apoiam essas do PSL, do PSL. Morrem de ciúmes, né? Porque quem cai em desgraça no grupo dos filhos e tal, terá dificuldades eternas com o governo. O governo é como o sol. Se você político, fica muito longe, morre de frio. Se você fica muito perto, queima. Então, o ideal é aquele equilíbrio. Não pode ficar longe. Político longe do poder não é político, não é um nós sem poder. Foi isso que aconteceu com o Alexandre Frota? Porque muitos falaram que ele falou mal dos filhos e assim ele saiu do partido. Foi isso que aconteceu? Foi, a versão interna de que ele queria mais coisas no governo e achava que tinha direito e tal, e acabou não acontecendo. Zé, te perguntar agora do ministério formado pelo presidente Bolsonaro. Falava muito de ministros indemissíveis, né? E tem isso hoje ainda, esses ministros? Como é que está a formação do ministério? É um bom ministério para o país? O Tancredo, que eu considero assim, um grande político do Brasil, pensador e tal, ele dizia que ninguém pode nomear alguém que não possa demitir. É uma armadilha. Então, daí, se não se pode, por exemplo, nomear um filho, como é que você vai demitir um filho? Sua mulher, como é que você vai demitir sua mulher? E o Moro foi a armadilha do Bolsonaro, que é mesmo um juiz indemissível, porque hoje, se ele demitir o Moro, ele terá uma perda muito grande política. O ministro da Economia também, né? O Paulo Guedes se transformou assim numa força de credibilidade do governo que, se sair, terá dificuldade. Agora, nos outros ministérios, ele soube muito bem se cercar de técnicos, pessoas que conhecem, e é por isso que o governo anda. Entendi. Né? Por causa Então, dessa ala mais técnica. O governo está bom. O governo está bom. É só o Bolsonaro não atrapalhar, anda. Agora, perguntar então sobre os militares no governo. Muitos dos cargos são ocupados por militares, inclusive a vice-presidência, o general Hamilton Mourão. Isso é um pouco diferente dos governos anteriores, tinham menos militares, né? Então, como é que você vê a presença dos militares no governo, em especial o vice-presidente Hamilton Mourão? Como não existia ninguém, aí chegaram os militares, acharam demais, né? Mas não são tantos assim, perto de 100. Mas é que existem muitos cargos no governo. E os civis são em muito maior número, né? Então, não acho exagero. E a história, assim, as instituições têm que andar. E o presidente da República que vai ser responsabilizado pelas nomeações militares ou civis, né? E o vice-presidente? Está mais calado? Está mais contido? Como é que tem sido a atuação dele? Houve um momento que ele estava se sobressaindo muito e andando aí com representantes de sociedade civil, visitou São Paulo várias vezes, visitou representantes empresariais e se colocou como o cara, substituto, né, se o Bolsonaro não desse conta. Isso incomodou muito alguns setores, levou, por exemplo, Feliciano pedir o impeachment dele, né, e isso acabou refluindo e ele está mais quieto. Mas o raciocínio do próprio vice-presidente é de que o que houve, na verdade, foi que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a própria comunicação, fala muito e que, por isso, ele ficou mais quieto. Entendi. Mas teve um momento que ele estava se colocando mais como uma alternativa? Sim. Ninguém visita presidente de Fiesp, presidente de Associação Comercial de Estado
E o gabinete dele era muito movimentado, à toa. Ninguém faz isso à toa. Ninguém gasta energia à toa. Agora falando um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal, a gente sente que eles estão mais conhecidos do que nunca. A gente ouve os nomes deles sempre no noticiário. O quanto eles aparecem tanto, influencia nas decisões agora? Como você vê isso? Eu acho assim, antigamente aqui em Brasília tudo acabava em pizza. Agora tudo acaba no Supremo. O Supremo cresceu muito, até como um poder moderador. O poder moderador é um poder dos reis, né? De última palavra. Mas alguém tem que dar a última palavra, mesmo em democracia. E quem dá a última palavra é o Supremo. Só que o Supremo andou em vários setores ali que não era deles. E aí, aquela história do sol, do poder, está se queimando. Se você quiser saber o que é o Poder Judiciário, vá ao interior e veja o que os juízes estão fazendo. Promotores estão definindo onde o ponto de ônibus tem que ficar, não é mais prefeito. O Judiciário é muito forte na Constituição. E o Ministério Público também virou um quarto poder. Nós temos 3 poderes. O Ministério Público não é poder, mas tem todas as características de poder. Tem autonomia financeira, administrativa e de prerrogativas. Né? Muito forte. Né? Mas não é um poder, mas está ali. Né? E a Constituição deu porque achava que era a voz do povo. Os constituintes vinham de um regime militar, né? De uma ditadura militar, e achavam que o povo tinha que ter forças. E é o Ministério Público que fala em nome do povo. Você acha que o Moro vai ocupar essa próxima vaga que vai ser indicado pelo Bolsonaro? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. A política, ele sabe disso. Eu já conversei com ele é bem ciente de que depende do momento. E nós temos 1 ano pela frente. Então, assim, quando no ano que vem abrir a vaga, ninguém sabe como vai estar, ninguém sabe se ele estará no governo, né? Então, mas eu acho muito difícil. E a reforma da Previdência? Qual a sua opinião sobre esse projeto que foi aprovado agora na Câmara? A reforma da Previdência, a novidade é que conseguiu mostrar a todos de que a reforma Previdência é inevitável. Nós chegamos a um ponto que, somando salário e Previdência, acabou o dinheiro. A inércia em política, eu aprendi isso, é muito forte, é muito poderosa. Né? Se você tem que barrar uma inércia, se a tendência é essa, o que os alemães chamam de espírito do tempo, eu respeito muito isso. Quando é nesse sentido, sai de perto que é uma barragem estourando, vem, leva tudo. Né? E a inércia era isso, aprovar. Mas essa inércia foi provocada por modelos novos de política, ou seja, empresários. Cada deputado tem um controle remoto. Esse controle remoto fica na mão de empresários e de pessoas ligadas à política. Um deputado não decide sozinho, ele não é louco, ele não chegou lá sozinho. E essas forças queriam a reforma da Previdência. Então, assim, são forças que antes atuavam no governo, o governo atuava no Congresso, agora atuaram diretamente no Congresso Nacional e se preparam para atuar mais uma vez na reforma tributária. E como você viu a decisão do PDT de suspender a Tabata? Como que isso foi aceito lá dentro do Congresso? Pois é, a Tabata, ela veio de um grupo empresarial que decidiu investir em política, né? Renova Brasil. E ali eles foram doutrinados a serem políticos de direita. E eles ficaram com controle remoto de alguns. 10 é muito. 10 controles remotos no Congresso Nacional é muito. A Tabata não quis isso. E outros. No caso dela, o PDT, que é de esquerda, né, adotou, achou que seria um diamante a ser lapidado, aposta política, prefeita de São Paulo, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, entrou em atrito, porque ela demonstrou que não tem a tal disciplina partidária. No modelo antigo, seria fim da linha. Agora, não. Falando agora do Rodrigo Maia, como é que o senhor vê hoje ele no poder? Ele que assumiu depois do Eduardo Cunha, já foi reeleito para a Câmara. Hoje ele é um líder mesmo do Congresso do país. Ele tem se colocado muito também, às vezes até, como é que diz, usando espaços, por exemplo, que o Bolsonaro não ocupa, está lá o Maia tomando decisões? Você sabe que o Maia, ele está, assim, brigado com o Bolsonaro. Tem um grupo de amigos querendo uni-los, né, volta, mas eles são adversários lá na origem, que é no Rio de Janeiro. Eles militam politicamente no mesmo estado. Isso é incompatível, os dois são incompatíveis politicamente. Os dois disputam espaço, né?
No caso do Maia, ele desenvolveu uma habilidade muito grande de entender o que a maioria do Congresso quer e pensa e entra nessa maioria. E aí ele representa. É o desenvolvimento de lideranças novas, que agora não é mais dinheiro, né? Antigamente era o Eduardo Cunha que dava dinheiro para todo mundo, viabilizava a campanha, doação, né? E se transformou em líder. Agora os líderes têm que ser representados. Só me lidera o Congresso Nacional. Imagina, o Congresso tem 513, nem todos são massa de manobra. Você imaginar que um deputado é massa de manobra. E ele consegue atender ali a maioria. Enquanto ele estiver fazendo isso, ele é o líder do momento. E tem outras pretensões políticas? Você acha que ele consegue alguma presidência da República? O que ele pensa, será? Duas imediatas. A primeira é ser reeleito na Câmara dos Deputados como presidente. Ele tem que mudar a Constituição e deve ter 308 votos para mudar a Constituição e permitir a sua reeleição. Ele vai para a 4ª reeleição, né? Foi um tampão, se reelegeu de novo, agora é a 4ª. Né? E depois é a aposta nessa história do meio. Entendi. É possível que ele seja vice do Dória, esse é o sonho dele do momento. Ser vice do Dória seria o plano? Do momento. E o Dória vem forte para a próxima eleição? É um dos candidatos aí do centro que aposta nessa história de que o centro é a vez do centro. Muita gente, aliás, o país inteiro está apostando nisso, de que agora chegou a vez do centro, nem de direita nem de esquerda. Eu acho difícil. E sobre as próximas eleições, você vê a possibilidade do PT resolver apoiar o Ciro, coisa que não fez agora, e muitos falaram que se tivesse feito, o Bolsonaro não teria sido eleito? Não tem a menor possibilidade. O Ciro já desistiu disso, o Ciro apostava, mas já jogou a toalha, já criticou de uma maneira muito forte, dizendo o Lula está preso, babaca. Essa frase é inesquecível, não tem mais possibilidade. E o PT, na verdade, o PT achou que poderia apoiar alguém porque estava tão massacrado. Aí, quando descobriu que ia para o segundo turno, falou, em vez de apoiar você para você ir para o segundo, vou eu. É lógico, ninguém joga contra ele mesmo, né? E o PT tem um outro nome além do Haddad agora, que vem sendo cotado, ou não? Tem sim, o nome a ser indicado pelo Lula, se for você, é a mesma coisa. Como foi com a Dilma? Esse grupo vota unido. Mas o Lula ainda tem força para a próxima eleição para indicar? Tem, total. O Lula tem muita força política. O PT tem muita força. É o maior partido da Câmara dos Deputados. Ninguém gosta de falar isso. Eu não estou defendendo o PT, estou fazendo análise, né? Sim, claro. O PT é o maior partido do país. Né? E talvez seja o único partido mesmo do país. Ele tem 56 deputados. O segundo é o PSL, que tem 55. Como assim o único partido? Como assim? É porque, se você for prestar atenção, o PT virou uma seita. Pode mostrar que roubou, que tomou dinheiro público, tirou dinheiro da educação e tudo. Todo mundo sabe. Mas os militantes estão ali. Nenhum outro partido é assim. Você vê, abandonaram o PSDB por causa do Aécio. Né? Então, você não pode fugir disso. É um partido que massacrado, fez a maior bancada na Câmara dos Deputados. Como é que você vai dizer que não? E aí, falando da oposição no geral, qual que é o papel da oposição ao governo Bolsonaro? O que eles conseguem fazer? Tem algum papel reservado a eles? Olha, é triste, né? Mas o papel de toda a oposição é torcer para dar errado. Isso é um absurdo, mas é a realidade. E ironizar tudo que vem do governo. É o papel tradicional, é o que fizeram com Lula, agora a coisa se inverteu. Lula fez com Sarney, né? Eu me lembro de um debate assim, numa reunião de bancada do PSDB, logo depois da saída do Fernando Henrique. E aí um líder do PSDB disse, mas nós vamos fazer isso com o PT? Aí ele falou, sim, mas eles faziam isso com a gente. Eu falei assim, não, mas eles faziam por ignorância. Nós vamos fazer sabendo que vamos atrapalhar o país? E fizeram. Então, é um jogo político normal, assim, normal. Zé, muito obrigado pela obrigada, entrevista. Foi um grande prazer te ouvir aqui no Tabuleiro do Poder. Perfeito, muito obrigado a você, obrigado a vocês. E olha, é uma profissão muito legal, é uma atividade muito, muito boa e principalmente para quem gosta. Eu costumo dizer que às vezes eu chego assim de
de um processo muito cansativo, uma cobertura pesada e tal, aí chega em casa e pensa assim, nossa, eu ainda ganho dinheiro para fazer isso. É muito privilégio, né? Isso aí. Muito obrigado. Obrigado.